Adriana e eu vou lecionar para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu vou fazer a correção da página 169 até a página 176, sobre vocativo. Essa página 167, eu deixei essa questão para vocês fazerem no caderno. Copie do texto teatral mais 2 falas com vocativo e sublinhe as palavras ou expressões que o representam. Então, aqui eu tenho algumas possibilidades. Rei, o que foi, meninas? Goneril, nada não, papizucho, fofo. E Regane, nada não, papai. Então, aqui eu tenho vocativo meninas, papizucho, fofo e papai, ok? Agora vamos dar início à correção das atividades sobre o vocativo na página 169. Esse quadro nós já havíamos feito na última videoaula, então eu vou começar nessa questão 1. Leia a charge a seguir. O bonde da história. Entenda, querida, 2002 é para quem pode. Nós ainda estamos esperando a passagem para 2001. Letra A. Observe na fonte da tirinha data em que ela foi publicada. Agora responda. Como pode ser explicada a fala 2012 é para quem pode? Então, uma possibilidade de resposta é a de que passar de um ano para o outro só tem sentido para quem tem o que comemorar ou quem pode comemorar. Letra B. Qual é a razão de o personagem dizer que ainda está esperando a passagem para 2001? Provavelmente, para a família retratada na charge, não houve transformação de sua realidade que justificasse comemorações. A passagem para 2001 também marca o início do novo século. C. Transcreva no caderno o vocativo presente na charge. Então, é querida. Aqui, ó, entenda, querida. Ok? Então, seria só querida. D. Que tipo de sentimento do personagem esse vocativo revela? De carinho, afeto e atenção, quando ele chama a esposa de querida, ok? Letra E. No fundo da imagem, vêem-se fogos de artifício. Que elemento pode explicar a presença desses fogos? Então, aqui, ó, está aqui embaixo. A data de publicação da charge, 1º de janeiro de 2002. F. Pegar o bonde da história é uma expressão utilizada para indicar a necessidade de ter conhecimento sobre a realidade que nos cerca, sobre o que acontece ao nosso redor, para que não fiquemos alienados dos fatos que transformam nossas vidas e mudam nossas histórias. Em sua opinião, por que foi dado esse título à charge? Então, é uma resposta pessoal, mas o livro nos traz o quê? Uma sugestão. O título pode significar que as personagens ficam alheios, de fora, de fatos e eventos que outras pessoas com mais condições que eles podem vivenciar, ok? Vamos para a correção da página 170. Leia o texto a seguir, Foz do Iguaçu, maravilhosa, maravilha nossa. Então eu vou ler porque ele é bem pequenininho, tá? Ao longo de quase 3 quilômetros de fronteira, o Rio Iguaçu vai despencando de forma dramática. Ao todo, foram-se 270 cachoeiras, lideradas pela poderosa Garganta do Diabo, com 80 metros de altura. Eis as cataratas do Iguaçu, metade nossa, metade dos vizinhos argentinos. Ainda tem a usina de Itaipu, um dos mais engenhosos complexos hidrelétricos do mundo, a 12 quilômetros do centro de Foz. Então, a letra A está perguntando a respeito do texto. A que termos das frases se referem os termos destacados? Então, respectivamente aos termos Cataratas do Iguaçu e Usina de Itaipu. B. Qual é a função que os trechos destacados exercem em relação aos termos a que se referem? Exercem a função de apostos. Lembra que nós explicamos, que eu expliquei na última videoaula? Então, somente essa resposta seria somente essa, exercem a função de apostos, ok? Número 3. Leia a seguir o título e a linha fina de uma reportagem e o primeiro parágrafo logo abaixo. Então, eu tenho Coisas Nossas, Cerâmica, Marajoara, Brasileira. Não é isso? Então, pedi para vocês lerem, toda vez que peçam, leiam, por favor.
E aqui tem um significado de uma palavra diferente, ó, lavou, ocupação manual, ok? Letra A. Além de qualificar cerâmica majoara, que função sintática o adjetivo pátrio brasileira exerce no título da reportagem? Explique. Aposto, pois tem a intenção de esclarecer a nacionalidade da cerâmica marajoara, ok? Então, aposto. Na linha fina, pode-se considerar aposto a expressão entre 400 e 1400 anos, né, de nossa era. Por quê? Então, pode ser considerada aposto. Lembra que eu expliquei que tinha uma lá, quando eu expliquei na videoaula, de um século XX? Então, é a mesma coisa aqui. Pode ser considerado aposto, pois explica e torna preciso o termo 1000 anos, ok? Letra C. Identifique no primeiro parágrafo do texto um aposto e escreva no caderno. Há 2 apostos no primeiro parágrafo do texto. As iguabaças e urnas cinerárias, ok? Transcreva no caderno os apostos presentes nas frases a seguir. Letra A. Cientistas descobriram que a baleia de bico cetáceo, que vive em grupos coesos, fica silenciosa em águas rasas. Possível estratégia de sobrevivência. Então, a resposta: cetáceo que vive em grupos coesos. E a outra, possível estratégia de sobrevivência. Por quê? Porque está explicando a minha frase anterior, tá? Ali está me dando o nome científico dessa baleia de bico cetáceo, tá? E na outra está explicando também possível estratégia de sobrevivência, ok? Lá no final, ele coloca isso lá no final para dar aquela explicação anterior. E olha, todas têm o quê? A primeira, a vírgula, entre vírgulas, e a última, o travessão, tá bom? Letra B. Albert Einstein, o revolucionário físico formulador da teoria da relatividade, fez um manifesto contra as guerras no fim de sua vida. Então, o revolucionário físico formulador da teoria da relatividade. Letra C. Quero apenas isto, um lugar para morar. Um lugar para morar. Então, vamos ver dentro da frase. Na letra C, eu tenho um lugar para morar, porque aqui eu tenho o quê? Os 2 pontos, lembram disso? Eu tenho no final a minha frase, que eu tenho os 2 pontos, que também, diga-se de passagem, que ele explica, né, o que ele quer. Apenas um lugar para morar. E na B, quando ele fala o revolucionário físico formulador da teoria da relatividade, ele está explicando quem foi Albert Einstein. Então, por isso, esses aí são os meus apostos na frase, ok? Página 171. 5. Crie apostos para os nomes destacados nas frases. Não se esqueça de observar a pontuação adequada. Então, letra A. Tudo deve ser feito para preservar a biodiversidade. Então, você vai fazer um aposto, né, que ele está pedindo, e com essa palavra aqui em destaque, biodiversidade. Tudo deve ser feito para preservar a biodiversidade. Então, você pode colocar o que significa biodiversidade e continuar a sua frase e fazer isso entre vírgulas, tá? Carlos ganhou um ingresso para assistir a peça O Bobo do Rei. Também aqui tem uma resposta pessoal, será uma resposta pessoal, e você pode fazer o quê? Tem que fazer o quê? Com a palavra Carlos, com o sujeito, né? No caso aí, Carlos, que vai ter que se transformar aí no aposto. O que acontece? Você pode fazê-lo entre vírgulas também. Quem que é Carlos, por exemplo? Você pode pôr Carlos, meu vizinho, vírgula, ganhou um ingresso para assistir a peça O Bobo do Rei, tá bom? Bom, sugestão. Aqui você fez está correto, tá? Desafios da língua, pontuação e efeitos de sentido. Leia a tirinha reproduzida abaixo e responda as questões a seguir no caderno. Então, vocês teriam que ler e vamos às questões, tá? O que a personagem está fazendo nos quadrinhos 1 e 2? Bom, no quadrinho 1 e 2, ela está pensando. Ó, nós podemos perceber isso porque aqui eu tenho bolinhas, tá vendo? Eu não tenho isso aqui como se ela estivesse falando, tá bom? Então, ela está pensando. Que recurso o autor utilizou para destacar essa função? Utilizou balão de pensamento.
e letras do tipo diferente. Além disso, Mafalda está com a boca fechada. Isso mesmo, essa bolinha aqui ó, são os balões diferentes, porque quando ela fala, olha a diferença. C. Quem está falando com a Mafalda? Provavelmente sua mãe. No último quadrinho, Mafalda censura a interrupção do ditado da sua consciência. Por que ela se refere à consciência e não ao pensamento? Sugestão. Para Mafalda, não tomar sopa é uma questão de consciência, isto é, de princípio. Como o leitor percebe que o texto dos balões do pensamento está sendo ditado? Pelo fato de as frases virem com os sinais de pontuação, também nomeados entre parênteses e não sinalizados. 2. Releia o texto dos 2 primeiros quadrinhos. Então, vocês teriam que ler e vamos às perguntas. Que outro sinal de pontuação poderia ter sido usado no lugar do ponto final depois do nome Mafalda? Por quê? Poderia ter sido usado uma vírgula, porque Mafalda é um vocativo, tá? Que outro sinal de pontuação poderia ter sido usado no lugar dos 2 pontos depois de meus cumprimentos? Poderia ter sido usado um ponto final. C. Assinale a alternativa que melhor explica por que o sinal de reticências aparece no final do texto do primeiro balão e no início do texto do segundo balão. Então, a resposta correta que vocês teriam que copiar no caderno é: indica a continuidade da frase entre um balão e outro, ok? Letra D. Assinale as alternativas ou a alternativa que melhor explicam o uso das vírgulas antes e depois da expressão como sabemos. Então, seria as duas frases, ó. Isola a expressão para destacá-la e isola a expressão para não quebrar a continuidade da frase. A sopa é uma porcaria, tá? Letra E. O segundo balão, isso mesmo, letra E. O segundo balão termina com um sinal de reticências. Assinale a alternativa que melhor explica o efeito que o uso desse sinal provoca na leitura da tirinha. Então, seria essa frase: destacar o fato de o ditado da consciência ter sido interrompido. Número 3. Copie no caderno o ditado feito pela consciência da Mafalda, substituindo o nome dos sinais pelos próprios sinais. Então, seria: senhorita Mafalda, ponto final. Meus cumprimentos, 2 pontos. Considerando que a sopa é, vírgula, como sabemos, vírgula, uma porcaria, vírgula, me agradaria extremamente que não a tomássemos, ponto, sem outro particular, reticências, ok? Releia a fala da outra personagem. Mafalda, toma essa sopa de uma vez. Responda no caderno. Que sinal poderia substituir o ponto de exclamação depois da palavra Mafalda? Poderia ser uma vírgula, pois se trata de um vocativo. E aí lembre-se que nós já estudamos o vocativo, e o vocativo pode ser tanto a exclamação quanto a vírgula, ok? E no fim dessa fala, que sinal poderia substituir o ponto de exclamação? O ponto final, ou as reticências, ok? Que tipo de sentido a substituição do ponto de exclamação por outros sinais provocaria? O uso do ponto final no lugar do ponto de exclamação reduziria a ênfase na ordem dada, ou seja, deixaria a ordem dada menos imperativa. Se houvesse reticências, a frase ganharia um sentido mais de pedido do que de ordem, podendo inclusive revelar desânimo ou impaciência por parte de quem fala. O ponto de exclamação, não, a letra A, essa aqui. Que outra pontuação poderia substituir o ponto de interrogação no final da fala de Mafalda? Essa aqui, ó, precisava interromper o ditado da minha consciência, então seria o ponto de exclamação. As reticências ou mesmo o ponto final. Dependerá da entonação a ser atribuída a essa fala. B. Que efeito de sentido ou uso do ponto de interrogação pode provocar na fala de Mafalda? O uso do ponto de interrogação tem mais o efeito de enfatizar o protesto da personagem e não o de perguntar, pedir uma resposta.
Recorde os sinais de pontuação. Então, nós temos aqui todos os sinais de pontuação. Tá vendo? Nós temos o ponto final, reticências, ponto de exclamação, vírgula, 2 pontos, ponto de interrogação, travessão, aspas e o parênteses, ok? Então, aqui eu tenho esse quadro principalmente para nós fazermos o quê? Para nós relembrarmos esses pontos. O ponto final, frase declarativa, frase que tenha sentido, reticência, quando você ainda quer dizer algo, né? Quando ainda tem algo a ser dito, mesma coisa. Ponto de exclamação, surpresa, espanto, raiva, tá? Vírgula, para fazer uma pausa na minha frase, para usar como aposto, para usar como vocativo. Ponto de exclamação também vocativo. 2 pontos, quando eu tenho um diálogo, alguém vai falar, você vai dar o exemplo como, 2 pontos. Ponto de interrogação apenas para pergunta, tá? O travessão também em diálogos, também pode ser isolado aqui para um vocativo, um aposto, vocativo não, para um aposto. Aspas, quando você quer enfatizar, quando você quer usar palavras do autor propriamente dita, sem mudar nada, ok? Quando você quer dar um sentido diferente na palavra, ok? E o parênteses, ele pode também ser usado no lugar da vírgula. Menos usual, mas pode acontecer, tá bom? Esse desafio não precisava fazer ou faria com uma pessoa em casa, porque está pedindo para você ler, né, em voz alta, com expressividade, o quadrinho. Você poderia até fazer sim, precisava ser em sala de aula, em casa, com um irmão, com o pai, com a mãe, tá bom? Agora responda no caderno. Por que Bidu não gostou das piadas contadas pelo amigo Duque? Então, aqui eu tenho uma possibilidade de resposta. Talvez Duque não saiba contar piadas, ou então Bidu não entendeu os jogos de palavras que faziam o humor das piadas. Letra B. O que Duque poderia fazer para melhorar sua contação de piadas? Então, aqui eu também tenho uma sugestão. Talvez pudesse melhorar a entonação expressiva enquanto conta as piadas ou dar destaque aos jogos de palavras, para que o ouvinte percebesse melhor o humor. Ok? Questão 7. A seguir, há 2 piadas, mas a pessoa que as registrou se esqueceu de pontuar o texto. A única pista deixada no texto foi o uso de letras maiúsculas e minúsculas. Leia os textos, procurando entender o sentido. Depois, reescreva-os no caderno, pontuando-os de modo a torná-los claros, engraçados e com sentido. Pontue-os da forma que, na sua opinião, garantiria a melhor expressividade possível. Dica: lembrem-se do travessão quando for pontuar diálogos. Letra A. Professora, o que você vai fazer quando crescer? O que você vai fazer quando crescer? É porque está sem ponto, então eu vou ter que fazer aqui do meu jeito. Professora. Então ela está dizendo: o que você vai fazer quando crescer, Joãozinho? Um adulto. Então aqui seria professora, 2 pontos, e começa um diálogo, travessão. O que você vai fazer quando crescer? Aí o Joãozinho responde, eu li Joãozinho, que eu entendi que a professora estava perguntando diretamente para ele. E a letra maiúscula, o nome de pessoa. Mas ficaria professora, 2 pontos, travessão. O que você vai fazer quando crescer? Aí o Joãozinho responde, né? 2 pontos, travessão. Um adulto. E aí eu poderia colocar exclamação. Na B, a mãe apavorada fala com o filho menino. Nossa, eu vou ler do jeito que está, gente. Depois a gente faz a pontuação. A mãe apavorada fala com o filho menino porque você engoliu o dinheiro e eu lhe dei, a senhora me disse que era o meu lanche. Olha como que fica super diferente a frase quando nós lemos e quando nós não pontuamos. Por isso que a pontuação é super importante, principalmente para a produção de texto, produção de entendimento, de coerência, né? Então, vamos lá. A mãe, vírgula, tem um vocativo aí, apavorada. Na verdade, nem é um vocativo. Eu estou explicando o jeito que a mãe estava. A mãe, vírgula, aposto, apavorada, fala com o filho, 2 pontos. Travessão. Menino, por que você engoliu o dinheiro que eu lhe dei? Aí o menino responde, travessão. A senhora me disse que era o meu lanche. Exclamação. Bom, dessa forma, dá para fazer essas frases aí se tornarem piadas e a pontuação fica correta, já que eu não tenho pontuação nas 2 frases. E vocês viram que eu li, né, a segunda frase sem ponto nenhum, sem pontuação nenhuma, como que fica diferente e errado, tá?
Outro texto do mesmo gênero, eu pedi que lessem, que vocês fizessem a leitura deste texto para responder essas, se eu não me engano, são 2 questões da última página aqui, 176. 2 questões. Converse com os colegas sobre as questões a seguir. Ao expor as atitudes de cada personagem, a peça teatral realiza pelo humor uma crítica social, o que é próprio da comédia de costumes. Em sua opinião, o que as atitudes dos personagens revelam sobre os valores de cada um deles? Resposta pessoal. Bom, pelo que nós podemos entender, cada um aí tem o quê? Tem uma personalidade e você teria que colocar sobre os valores de cada um, né? O que cada um representa? A bondade, o egoísmo, né? A malícia, a ruindade também. Então, isso que vocês teriam que colocar, tá? Com base nas falas e nas ações de Antônio, qual das alternativas a seguir caracteriza melhor a personalidade desse personagem? Seria a letra D, inseguro, medroso e indeciso, ok? Então, nós terminamos por aqui as correções e na próxima videoaula daremos continuidade, ok? Eu termino por aqui, lembrem-se juntos no caminho certo.